Olá, tudo bem? Eu sou o Teacher Ricardo Bogrol da Like Up Idiomas e bem-vindos ao nosso vídeo Como lidar com o medo de falar em inglês. Sim, tem medo de falar inglês? Quando eu estava aprendendo inglês, eu tinha muito medo de falar. Então, isso é algo recorrente. As pessoas têm, a sua maioria, infelizmente, literalmente medo de falar inglês. Esse medo de falar inglês, os indivíduos são diferentes, né? Mas os fatores podem ser diversos aí. Por exemplo, nós somos os seres humanos, nós somos julgadores, nós julgamos aos outros, infelizmente, e a nós mesmos. Então, quando a gente está falando inglês, a gente tem esse julgamento que a gente precisa falar 100% certo, a gente não pode cometer erro, ou temos que falar quase 100% certo, né? Perfeito, o inglês perfeito, que não existe, né? Isso é um dos fatores. Outro fator com relação ao julgamento é ser julgado. Eu tenho que falar inglês 100% correto, porque senão o outro vai me julgar. Nós temos essas questões aí. Isso acaba nos bloqueando. Nem todo mundo consegue superar essa barreira, mas a maioria das pessoas não consegue e acaba não falando inglês, mesmo sabendo, mesmo aprendendo. Então, isso é o que a gente vai trabalhar hoje aqui para poder lidar com esse medo. Eu não disse acabar com o medo, eu disse lidar com. Aliás, o medo é algo que todo mundo tem em todas as situações, certo? O medo, ele teoricamente nos preserva de, entre aspas, perigo. A questão que a gente vai trabalhar aqui é justamente que não há um perigo em falar inglês, talvez de uma maneira não tão certa. A gente pode corrigir. Então é isso que a gente vai trabalhar hoje, certo? Então vamos lá com relação ao medo ou entendendo o medo de falar em inglês. Então vamos lá com relação às dicas para superar o seu medo, certo? A primeira dica delas é aceite a imperfeição. É muito importante que a gente aceite cometer erros, é parte natural do nosso processo de aprendizado. Nunca escutou aquela coisa, nunca cometa o mesmo erro duas vezes? Às vezes a gente comete o mesmo erro duas vezes em línguas quando a gente está falando, certo? 2, 3, 10 vezes quando a gente está falando uma língua, falando inglês. Mas isso faz parte do aprendizado. Vai chegar uma hora de tanto a gente cometi o erro, mas primeiro a gente comete o erro, e a gente nem sabe cometer o erro. E aí, eventualmente, ou porque eu me dei conta, ou porque alguém me falou, um professor, enfim, tentou corrigir aquele erro, eu vou passar para um segundo estágio. É o estágio que sim, eu talvez cometa o erro, mas eu vou saber que cometer. Opa, falei errado de novo. Então, esse é o segundo estágio. O terceiro estágio é quando a gente comete o erro e já se corrige. Certo? É isso que é importante que a gente faça. Vai passar por esses estágios. Isso é parte do nosso aprendizado. Então, o primeiro estágio é comete o erro e não se dá conta. O segundo estágio é quando a gente comete o erro e começa a se dar conta que eu cometi o erro. O terceiro estágio é quando eu já sou capaz de corrigir, cometo o erro às vezes, né? E corrijo automaticamente. Opa, sorry, I wanna say, desculpe, eu quis dizer. Tá? E o próximo estágio, então, é quando a gente fala a maioria do tempo sem cometer aquele erro. Tá? Cometer outros. Não existe inglês perfeito. Então, se não existe inglês perfeito, assim como não existe português perfeito, a gente não fala o português de acordo com todas as regras gramaticais possíveis e imagináveis. Há pessoas que falam um pouco mais correto por questões pessoais, né? Enfim. Mas nós não falamos a nossa língua materna, nossa língua natural, nossa primeira língua, né? O português, certo? De maneira 100% correta. Por que a gente vai querer falar a segunda língua, que é o inglês? Não existe. Então,
aceite sim, perfeição. Pense que, às vezes, na maioria das vezes, e isso é fato, tá? Na maioria das vezes, o erro, ele não atrapalha a comunicação. Eu até posso cometer um erro, mas a pessoa que está do outro lado entendeu aquilo que eu ia falar. Isso acontece na maioria dos casos, com a maioria dos erros. Então, primeira coisa é, fale e aceite a imperfeição. Ela faz parte do processo de aprendizagem, certo? A segunda coisa é, isso é para quem tem condições, obviamente, para quem acha que precisa dessa segurança. É praticar em ambientes seguros. Pratique a conversação em ambientes seguros, certo? Ambientes seguros querem dizer ambientes amigáveis, de apoio. Exemplo, grupos de estudo de inglês, a aula de inglês, a plataforma de conversação. Tem várias disponíveis no mercado. Porque ali a pessoa vai conseguir praticar a fala, vai, porventura, cometer algum erro ou outro, mas eventualmente ela vai perceber que aqueles erros são recorrentes, outras pessoas cometem estes erros. E então ela vai conseguir se dar conta, ao longo do tempo, obviamente, de que é normal acontecer erros. Ela vai conseguir lidar cada vez mais com este medo. A gente vai ter medo de falar, mas a gente vai saber, bom, eu tenho medo de falar, tenho medo de errar, eu vou errar, mas aqui as pessoas também cometem esse mesmo erro. Ela vai conseguindo lidar com o medo e vai, teoricamente, evoluindo em mais. Certo? São situações que a gente pode buscar, né? Buscar ambientes mais, vamos assim, amigáveis para a prática da fala. Novo, quais são? Tem vários aí, tem aula de conversação, tem interações online, tem aquelas plataformas, são cursos que têm prática de fala. O da Like Up Idiomas é um deles, existem outros. Ok? Então, se você puder, estes ambientes amigáveis são interessantíssimos para que a gente pratique a fala. E aí, aprenda a lidar com nosso medo de falar inglês. Beleza? Próximo aspecto, o aspecto 3, o dica. Gosto muito de dica, mas a dica 3 é expor-se gradualmente. Por exemplo, eu estou aprendendo inglês. Sou lá um intermediário. Aliás, sou um iniciante, passando para intermediário. Talvez eu ainda não tenha a segurança e a confiança e o conhecimento e a prática de entrar numa conversa formal, numa conversa super, uma reunião de negócios e dialogar. Mas talvez eu consiga iniciar com conversas mais informais na hora do intervalo ali, tem uma reunião lá, muita gente falando inglês, eu estou só observando, porque eu ainda preciso observar. Mas na hora do cafezinho lá, então, do coffee break, né? Aí começa a conversar em inglês com um, com o outro, aí, como é que é? Onde é que tu é, né? Where are you from? I like your English. Gosto do seu inglês, de onde você é, né? Começa com essas conversas mais informais, né? E aí vai pegando aquela confiança, vai lidando, porque tu vais ver que se você estiver falando com alguém de outro país, principalmente quem não é nativo de língua inglesa, sei lá, tô falando inglês com um alemão, com um francês, né? Vai perceber que eles também têm as mesmas dificuldades
lidar com esse medo do que a gente. Uns são mais fluentes, outros não tanto, mas são as mesmas questões. Isso vai fazendo com que tu lide melhor com esse medo, entendendo, o teu cérebro vai entender, é normal, é um processo, né? Eles também têm isso, vem lá da, sei lá, da França, Alemanha, né? E aí ele está cometendo esses erros também, né? Então, começa a se expor gradualmente. Se você não se sente seguro para falar naquela reunião de negócio, naquela conferência, um inglês muito formal, os olhos vão estar voltados para ti. No intervalo delas, por exemplo, começa com uma conversa mais informal e vai avançando para situações formais. Daqui a pouco tu faz alguma inferência na reunião, faz algum comentário curto, óbvio, se tu puderes, né? Vai aumentando, né? Começa informal, vai passando por situações mais formais. E aí, gradualmente, você vai se colocando em desafios maiores. E é assim para se colocar em desafios maiores, mas é assim, ó. Eu já não tenho mais tanto receio de lidar com o meu medo, ou não, eu já sei lidar com o meu medo de falar em situações informais. Situações do dia a dia. Coisas um pouco mais complexas. Agora já tá tranquilo, eu consigo lidar com o meu medo de falar sobre coisas um pouquinho do dia a dia mais complexas. Então, falar sobre negócio, e aí tu vai aumentando o nível do desafio, você vai certamente desenvolver a habilidade de lidar com o seu medo de falar inglês e vai a inglês, sim. Certo? A ideia é que você estabeleça uma meta, tem que ter objetivo também, né? Então, por exemplo, primeiro, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Geral, apenas a título de para que vocês consigam visualizar, certo? Eu falei antes, ó. Então, por exemplo, eu participei de uma conferência em inglês, eu não me senti muito apto a falar inglês, tive medo de falar inglês durante a conferência, porque é um assunto muito formal, embora eu conheça, mas é um assunto formal e tal, eu tive medo de falar inglês. Bom, então começa com, o primeiro objetivo eu vou aprender a partir de agora nas horas dos intervalos, dos horas menos formais, eu vou conseguir falar com as pessoas sobre a vida. Objetivo. E quando estiver tranquilo, tu estabelece o próximo objetivo. Bom, agora o próximo objetivo eu vou fazer inferências, vou fazer comentários, vou fazer apontamentos falando nas conferências, nas reuniões. Curtos, talvez um minuto é bastante tempo falando, né? Mas talvez um tempinho ali, mas eu vou fazer não vou apresentar, mas eu vou fazer algumas inferências. Esse é o segundo objetivo. Terceiro objetivo não, agora eu preciso fazer a minha apresentação em inglês, porque é para isso que eu estou investindo meu tempo e aprendendo inglês. Terceiro objetivo. Então, estabeleça essas metas. Seja elas quais forem, não precisa ser as que eu disse agora, certo? Então, é muito importante que você se exponha gradualmente ao falar em inglês. Beleza? Agora, existem pessoas que não estão nem aí, vão lá e falam. Eu, por exemplo, quando eu estava aprendendo, eu tinha medo, obviamente, mas eu falava, azar. Chegou um momento que eu me dei conta de que, cometeu, ele também comete, então eu vou falar. Pronto. Mas todo mundo é assim, então talvez expor-se gradualmente seja uma boa estratégia aí. Lidar com o medo. E lembra, eu tô falando lidar com o medo. A gente vai perder o medo de falar. É saber lidar com ele. Medo é uma coisa que a gente tem. Nossa, beleza? O próximo ponto é o aspecto que talvez a gente mais precise trabalhar na nossa vida de aprendiz de inglês, que é desenvolver confiança. Lembra que eu falei antes que chegou um momento que eu cometia erros, obviamente, mas eu disse, tô nem aí, vou falar e pronto. Eu era confiante. Eu desenvolvi essa confiança, mesmo cometendo erros. Certo? Como é que a gente desenvolve a confiança? Existe uma maneira que é a maneira principal. Primeiro a gente tem que, esquecer a
ou aceitar, melhor dizendo, aceitar a imperfeição, aceita a imperfeição. Quando a gente começa a aceitar a imperfeição, o nosso nível de confiança já dá uma subidinha. É legal. Eu vou falar, apesar se estiver errado. Eu corrijo, eu acho outra forma, eu faço mímica, mas eu vou falar. Nossa confiança já desenvolve. Falei em estabelecer metas no segundo ponto, né? Expor-se, quando a gente vai se expor gradualmente. Só que estabelecer meta a gente tem que praticar. Então eu estabeleci que, talvez não me sinta seguro para falar, tenho medo de falar na reunião, na convenção, no trabalho. Então, eu vou sempre que é possível, regularmente, falar durante o café, o intervalo para o café. A prática regular também gera e desenvolve a confiança que a gente precisa para inglês. Estudo consciente eu estou estudando numa plataforma de inglês. Então, lembra dos ambientes seguros? Aquilo é uma maneira de, entre aspas, estudo consciente. Eu estou ali, estou estudando, eu sei que eu vou errar, estou estudando. Beleza? Outra coisa, valoriza o teu progresso. A gente tem essa mania de, por exemplo, vamos voltar na questão da reunião online, né? Eu estou numa reunião online e eu comecei a primeira reunião do ano, eu não entendi nada. E lá de ouvinte, mas fiquei, Deus. Tá. A segunda reunião, depois de um tempo que eu continuei praticando, continuei estudando, entendi o contexto geral. Claro que não é tão rápido esse processo, mas entendi o processo real. Entendi o contexto geral. Processo real. O contexto geral. Pô, que baita salto! Né? Vamos lá algo mais realista, então. Comecei a entender uma frase ou outra, entendi que eles disseram algumas palavras, né? Consegui cumprimentar as pessoas e agradecer por participarem da reunião. Que baita é gaúcho, né? Mas enfim, tudo bem, eu sou gaúcho, né? Que grande salto que você deu. Valoriza isso. Fique feliz por isso, é uma grande conquista. Certo? E se você puder, aqueles ambientes lá, amigáveis, seja um grupo de estudos, seja amigo que fale inglês, que seja muito amigo, familiar, seja uma escola, uma aula, busque por feedbacks construtivos. Olha, tá legal, a gente vai trabalhar isso aqui agora, ó. O que tu acha? Legal, tu se comunicou agora na parte de entender o contexto geral. Muito bom. Agora vamos trabalhar o contexto específico. Vamos treinar para trabalhar o contexto mais específico. Trabalhar o específico. O modelo específico das coisas para te poder entender tudo ou quase tudo. O que tu acha? Então, essas são essas questões aí. Então, prática regular. Estudo consciente, eu estou estudando, é normal errar e paciência, vamos lá. Valorização do seu progresso. Se valorize, antes eu entendia X, agora eu entendo Y. Antes eu falava X, agora eu falo Y. Então, o melhor, antes eu não falava nada, agora eu já falo, já cumprimento as pessoas, já pergunto sobre a vida delas fora do ambiente de trabalho. Isso é um grande progresso, certo? Valorização dos progressos e puder buscar por feedback construtivos, tá? Não negativos, construtivos. Beleza? Então, essas questões de lidar com medo de falar em inglês, elas são
inerente às pessoas. Elas acontecem com todos nós. Todos temos medo da vida. E a gente precisa... Isso não vai passar. Precisa fazer é saber lidar com este medo de falar inglês. Tentar, de alguma forma, superar esse medo. Naquele momento que eu estou falando, ou que eu preciso falar em inglês. Certo? Então, recapitulando aqui, que a gente viu até agora, como a gente lida com o medo de falar em inglês. A primeira coisa, e na minha opinião é a mais importante, é aceite a imperfeição. Essa é a primeira coisa que a gente falou aqui. Aceitar a imperfeição. Mas teacher, então eu posso falar, eu sempre achei que eu precisava evoluir, então eu posso falar tudo errado. Depende do seu objetivo. Não estou dizendo que você tem que falar sempre errado e que está tudo certo. Não é isso, vai depender do teu objetivo, né? Mas, independentemente de qual for o teu objetivo, você vai cometer erros. Eu cometo erros. O João comete erro. O X comete erro. O Y, que é nativo em língua inglesa, também comete erro. Certo? Isto faz parte do nosso processo de aprendizagem. Então, aceite as imperfeições. É a primeira dica que a gente falou aqui. A segunda dica era praticar em ambientes seguros. Seguros são aqueles ambientes onde as pessoas estão ali com os mesmos objetivos que você. Ou seja, falar inglês. E aí você vai conseguir, nesses ambientes seguros, perceber que existem dificuldades, existem situações que são quais as que tu tem lá de medo, né? Tem tanto medo quanto tu falar inglês. Isso é normal. Isso vai fazer com que a gente vá sabendo ou aprendendo a lidar com medo, certo? Terceira dica é expor-se gradualmente. Talvez nesse momento eu tenha muito medo de falar numa reunião. Lembra que a gente comentou lá? Então começa a falar no intervalo da reunião, pergunta para as pessoas como elas estão. Conversa mais informal. Depois, aumenta o nível. Faz alguns comentários, fala alguma coisinha ou outra durante a reunião e vai expondo gradualmente as situações e aos desafios que vão aparecer para que você fale o inglês. Quarto ponto é desenvolva a sua confiança. O ponto 1, 2 e 3, na verdade, eles são pontos que vão automaticamente já desenvolver a sua confiança. Além de praticar regularmente, pratique regularmente, sempre que puder. Não fique um período muito longo sem praticar a fala, certo? O estudo consciente, eu estou estudando e eu sei que errar é normal. Agora, então tá, então isso aqui a gente fala desse jeito. Passa a falar daquele jeito que você estudou lá. Né? Vai cometer um ou outro erro? Vai. Mas vai mudando, vai virando a chave, vai usando na sua fala o que tu está aprendendo nos seus estudos. Isso é um estudo consciente. Valorize o progresso. Antes eu falava X, agora eu falo Y. Poxa, que legal. Aumentei um pouquinho. Antes eu só falava no intervalo ali da reunião. Agora eu já faço alguns comentários durante a reunião. Pô, que aumento, né? Valoriza, que conquista. Isso é muito importante. Foque no positivo. E se puder, busque por feedbacks construtivos de pessoas que já falam inglês ou de você faz aula de inglês do seu professor ou de algum colega que já está um pouquinho mais avançado, enfim. Mas é feedback construtivo, tá? Não é, tu não falou certo isso. Isso aí não me adianta. Tá? E construir aquele comentário que a pessoa fez sobre a minha fala em inglês. Certo? Então, esses são os pontos que eu sugiro para que a gente reflita
se nós queremos lidar com o medo de falar inglês. Um dos principais, evita e trabalhe quando a gente quer. Ok? Espero que eu tenha ajudado. Qualquer coisa, deixe nos comentários aqui que a gente responde. Time's up. Class is over. Tempo encerrou. A aula está terminada. Bye bye.